está começando mais um vídeo do canal Vasco Meu Mundo aí para você. Antes de mais nada, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, vem fazer parte da nossa família. É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo e fazer parte da família Vasco Meu Mundo, que é de suma importância para o canal, para o nosso crescimento, a sua participação. Ative as notificações e fique sempre por dentro das notícias do nosso gigante da colina na minha voz. Hoje eu vou começar o vídeo falando sobre o ídolo da torcida vascaína que se candidatou à presidência. É um dos candidatos à presidência do Vasco. O ex-jogador Pedrinho confirmou nessa quarta-feira sua candidatura à presidência do Vasco, com apoio de ídolos como Edmundo, Felipe. O ex-jogador concorrerá no pleito que está previsto para ocorrer no dia 11 de novembro. Com a confirmação de Pedrinho, que será candidato do grupo Sempre Vasco, já são 8 nomes que lançaram pré-candidatura para a presidência do Vasco. Além do ex-jogador, tem o Eduardo Cassiano, Euriquinho, Júlio Brandt, Marcelo Borges, Pedro Strozenberg, Leonardo Rodrigues e Levenciano. Já manifestaram a intenção de concorrer também. Eleito em 2020, o atual presidente Jorge Salgado não tentará a reeleição. Graças a Deus, né? Pedrinho, que foi comentarista do Grupo Globo por 4 anos, oficializou o lançamento de sua candidatura em entrevista ao podcast Flow Esporte Clube nessa quarta-feira. Vou estar deixando o vídeo aí para vocês conferirem a entrevista completa dele. E quando surgiu a oportunidade de eu me candidatar à presidência do Vasco, eu acho que são alguns motivos. Primeiro, eu poder retribuir o que o Vasco fez por mim, e isso já estava me deixando angustiado, assim. Eu queria muito fazer algo pelo Vasco, muito. Porque eu fiquei de fora do Mundial contra o Corinthians, por causa de lesão. Eu fiquei fora do Mundial, onde era o meu melhor momento, eu estava voando, tecnicamente, fisicamente, que foi o jogo contra o Real Madrid. Eu tinha acabado de ser convocado para a seleção brasileira principal, tinha acabado de ser campeão da Libertadores, e não pude jogar. Então, assim, eu me sinto na obrigação de conviver no Vasco novamente, de me relacionar com o Vasco novamente. Eu falo uma frase que conhecer o Vasco, a história do Vasco, qualquer um conhece. Só você jogar na internet. E depois as pessoas vão, de repente, eles vão falar sobre a história do Vasco através da internet, pelo conhecimento que eles adquiriram ali, de repente muito melhor do que eu. Mas ter relação, ser íntimo, saber as necessidades, ter um amor para mudar, eu tenho de sobra. E isso estava ali, eu chegava em São Januário a fazer os jogos, cara, eu falei assim, cara, eu já dormia aqui debaixo da arquibancada, cara, minha casa, minha casa, minha casa, eu preciso, aquilo ali já estava me... E quando o grupo, né, que eu faço parte, que é Sempre Vasco, escolhe o meu nome, e aquilo ali é uma decisão muito difícil, porque interfere em tudo. Uhum. Eu estava no melhor momento da comunicação, na maior emissora do país, sendo eleito pela 4ª vez o melhor comentarista. Foi um passo de coragem, e eu nunca fui tão corajoso, cara. Foi um passo de muita coragem, assim. E eu lembrei muito do meu pai, assim. Eu lembrei muito do meu pai, dele se orgulhar, da onde a gente saiu, de tudo que a gente passou. Porque quando você fala 23 anos, dessa forma, eu não estou falando os detalhes de todos os dias desses 23 anos. Pedrinho era comentarista do Grupo Globo desde agosto de 2019, mas aceitou o desafio de ser presidente do Vasco pela Sempre Vasco, que teve Júlio Brandt como candidato nas últimas 3 eleições. Pedrinho teve participação importante em um dos momentos mais vitoriosos da história do Vasco. O ex-meia integrou o elenco que conquistou 2 títulos brasileiros, que foi em 97 e 2000, uma Copa Libertadores de 1998, que por sinal foi inesquecível para nós vascaínos, uma Copa Mercosul 2000, um Carioca 98 também, e um torneio Rio-São Paulo 99. Antes do anúncio do Pedrinho, o pré-candidato à presidência Cruz Maltina, Júlio Brandt, convidou o ex-meia para se unir a ele pela chapa Um Só Vasco. Júlio Brandt respondeu no Instagram que queria contar com o Pedrinho. Eu vou deixar o vídeo aí para você assistir. É claro que todos nós gostaríamos de contar com o Pedrinho nesse projeto. Pedrinho é um profissional de sucesso, um ídolo incontestável da história do nosso clube e um profundo conhecedor de futebol. Isso, aliado à minha capacidade de gestão, aos 6 grupos que nos apoiam e o sem número de profissionais competentes que estão no projeto,
traria de fato um resultado único na história do nosso clube. Por isso eu quero deixar claro aqui o meu convite ao Pedrinho para participar do projeto. Projeto esse que tem uma governança muito clara, muito definida, com metas e transparências, para permitir que a gente atinja o objetivo que a gente quer, que é o sucesso do nosso clube e o retorno da glória nos esportes e no futebol, aliado, sempre aliado, à SAF, no conceito de um só Vasco. Só assim atingiremos os objetivos de sucesso que todos nós queremos. E segundo o Pedrosa, quem também convidou o Pedrinho foi o CEO da SAF, o Lúcio Barbosa, que convidou o Pedrinho para ser diretor técnico do Vasco, mas o ídolo recusou por querer ser presidente, né? E agora então é oficial, Pedrinho se candidatou. Vamos ver o que virá pela frente, né, na candidatura do Pedrinho, com o apoio do Edmundo e do Felipe Maestro. A eleição do Vasco está prevista para sábado, dia 11 de novembro. Caso a CBF marque jogo do time no Campeonato Brasileiro nessa data, o pleito acontecerá dia 12 de novembro. As chapas precisam ser inscritas 30 dias antes da votação. Então vamos ver no que vai dar, né? As eleições no Vasco sempre prometem e eu espero de coração que esse ano seja diferente, que seja uma eleição limpa, tudo saudável, sem briga e que seja feito o melhor para o Vasco, né, para o bem do nosso clube. Agora vamos falar de um cara que tem sido fundamental para a ascensão do Vasco na tabela do Brasileirão, que é o nosso goleiro Léo Jardim, que tem se destacado no campeonato com defesas difíceis. O bom momento vivido pelo Vasco no Campeonato Brasileiro coincide com a troca no comando técnico e a chegada dos reforços na segunda janela, mas também tem em mãos de quem chegou antes. São 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota nos últimos 8 jogos. O time não só voltou a balançar as redes, como também tem sofrido poucos gols. E isso é mérito do Léo Jardim. O goleiro, destaque da vitória sobre o América Mineiro na última segunda-feira, foi tão importante quanto o Jair, que marcou o gol aos 45 do segundo tempo, né? Aquela adrenalina já nos acréscimos. O Vasco sofreu inúmeros ataques do Coelho. Na primeira etapa foram 13 finalizações do adversário, sendo 6 defendidas por Léo Jardim, que na parte final segurou mais 4 chutes. Em entrevista após o jogo no Independência, Léo enalteceu o apoio da torcida. Só agradecer a torcida, apoiar o tempo todo, o campeonato não acabou, é continuar trabalhando que tem muita coisa pela frente, disse o nosso goleiro no pós-jogo lá no Independência. Titular absoluto, Léo Jardim é o segundo goleiro que mais defende no Campeonato Brasileiro e também o segundo quando o assunto são defesas difíceis. Vou deixar o ranking aqui na tela para vocês acompanharem. Viu? Nos 10 jogos sob o comando de Ramon Dias, o Vasco sofreu 10 gols, média de 1 por jogo. Antes foram 24 gols sofridos em 14 partidas. 1,71 a cada confronto. Era muita coisa, né? Léo Jardim salvou o time com outras atuações sólidas no campeonato, mas ganhou aliados importantes na defesa com a contratação de Medel e a titularidade de Zé Gabriel. Os dois estabilizaram o setor ao lado de Léo. Buscando o equilíbrio entre as partes ofensiva e defensiva, o Vasco volta a campo no próximo domingo às 16 horas contra o Santos, na Vila Belmiro, em outro confronto direto da parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Então é de suma importância para a gente ir em busca desses 3 pontos contra o Santos, para a gente afastar cada vez mais daquela zona incômoda que vascaíno nenhum quer nunca mais ver o Vasco ali. E para finalizar, achei muito interessante o desabafo do zagueiro Léo após o Vasco sair da zona do rebaixamento. Acompanhe o que ele falou. Todo mundo sabe, quem estava aqui desde o começo, quanto a gente lutou, quanto perseverou. Tinha momentos que eu chegava em casa, muitos aqui chegavam em casa, era muito difícil. A gente sabe o tamanho desse clube, a gente sabe a importância desse clube, dessa torcida. E agora eu tive uma sensação, uma das melhores que eu tive na minha vida. Mas tem outra situação. Eu não quero voltar mais para aquele lugar. Mas para não voltar para aquele lugar, a partir de amanhã tem que recuperar e a mesma mentalidade. Porque o Vasco não merece estar lá embaixo, gente. Isso aí. Acabou, saímos. Agora é outro campeonato. Vamos lá. Desabafo sensacional, né? No mais é isso. Você que ficou comigo até o final, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. Fiquem com Deus. Isso aqui é Vasco.